Então vamos lá, vamos começar. Sorriu, esperar um pouquinho aí, mais alguns amigos entrando aí, mas desde já boa noite a todos. A gente vai começar um bate-papo aqui sobre histórico, sobre história, fatos históricos que aconteceram no judô do Amazonas. Vamos só deixar entrar mais algumas pessoas. Boa noite, os Vale aí, boa noite, família Vale. Está só arrumando aqui. Tá? Então vamos lá. O Sapuri entrou aí. Estou aguardando um pouquinho para a gente começar. Perseu entrou, acenando aí. Então, guardar mais um pouquinho. Pegar mais. O professor Diomedes entrou. O professor Gil, personal Gil entrou. Boa noite, Gil. Perseu. Enfim. Então vamos lá, gente. Já está na hora. Para a gente, exatamente às 19 horas, conforme o comunicado. Então, boa noite a todos, meus amigos que estão nos assistindo. Estamos realizando mais uma live da Federação. E hoje o nosso convidado é o pesquisador Rildo Eros. Ele tem fez uma pesquisa muito bacana sobre a história do judô, a história da luta aqui no Amazonas, e que serviu de referência para o Brasil todo, né? E até para o Japão. Então, para quem não me conhece, eu sou o Sensei Davi, presidente da Federação de Judô do Amazonas, e vamos para esse bate-papo. Boa noite, Rildo. Primeiramente, agradecer a sua participação na nossa live, para falar um pouco desse momento, dessa nossa história que nós estamos vivendo desde do surgimento, desde a criação do judô, pelo nosso mestre Jigoro Kano. Boa noite, Rildo. É com você, meu amigo. Se apresente aí, fale alguma coisa. Boa noite, Sensei Davi. Grande satisfação estar participando dessa live. Boa noite, amigos, participantes. Eu me chamo Rildo Eros Barbosa de Medeiros, sou amazonense, tenho 47 anos, sou faixa preta de judô e faixa preta de jiu-jitsu honoris causa, ortogado pelo Clube G9 de Jiu-Jitsu. Atualmente eu exerço a função de diretor administrativo da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas e sou membro do Conselho Fiscal da Federação de Judô do Amazonas e da Federação Amazonense de Luta Livre, Olímpica e Esportiva. Eu realizo um trabalho de pesquisa desde 1994, voltado ao esporte amazonense do passado, em especial às lutas marciais. Então vamos começar. A gente fez assim um roteiro. Professor Henrique Machado, meu amigo, professor Henrique, Rony, professor Rony, olha aí o Rony, professor Rony. É um prazer, gente, é um prazer, uma imensa honra para a gente ter os professores aí, professor Rony, professor Henrique, e os demais professores que estão, professor Diomedes, professor Glaucio, todos os professores que estão aí entrando nesse bate-papo com a gente. Nosso muito obrigado, muito agradecido mesmo. Então, como é que começou essa sua curiosidade para fazer a pesquisa? Eu sei que você foi contactado pelo professor que veio do Japão para falar um pouco, e você começou essa pesquisa a pedido do professor que veio do Japão para falar um pouco sobre a história das artes marciais. Foi isso mesmo, professor Hildo? Sim, foi. Eu conheci o professor Makoto Nokuma, Kodansha do Instituto Kodokan de Tóquio. Ele estava realizando, em 94, um trabalho voltado para resgatar a biografia do Mitsu Maeda, do Conde Koma, que era uma das maiores referências do judô do Japão, que percorreu o mundo todo e fixou residência no Brasil. Eu o conheci, ele veio a Manaus também, fez uma visita à federação, na época funcionava na Fundação Vila Olímpica.
muitas pessoas ele foi apresentado, nós percorremos algumas academias para pegar informações, mas era um trabalho novo e até desconhecido, né? Poucas pessoas não sabiam onde como realmente teria passado por Manaus. Aí eu fiquei impedido de fazer esse levantamento, eu me interessei porque seria muito importante a nossa história ser resgatada e também fazer parte, né, da história do Brasil, porque quando nós pegamos na época, qualquer material didático, quando só falava de Belém, ele chegou em Belém e nunca era citado Manaus como referência. Mas ele afirmou para mim que sim, que ele tinha passado por Manaus e tinha deixado um outro amigo, que era o professor Satak, e esse permaneceu em Manaus. E eles eram os dois alunos do Jigoro Kano da segunda geração, da Então, Kodokan. professor, Aí eu me só para a interessei gente. e fiz o trabalho. Perfeito. Então, só para a gente seguir assim, a cronologia, para que nossos amigos tenham melhor compreensão, né? Porque se a gente não seguir assim, uma cronologia, às vezes fica difícil de a gente entender a evolução da coisa. Então, vamos começar. As primeiras referências japonesas que a gente tem, que você pesquisou, começa em 1906, é isso? Vamos começar por aí, professor? Vamos sim. Quando eu comecei o trabalho, eu comecei a ler os jornais na Biblioteca Pública do Estado do Amazonas e no Instituto Geográfico Histórico, onde possui os acervos completos de alguns periódicos. Eu comecei a ler a partir de 1900. Eu li de 1900, aí quando chegou em 1906, eu encontro as primeiras notícias falando das lutas japonesas, que até então era o jiu-jitsu, né? O jujutsu, né? Aí falavam referências no Jornal do Comércio e no jornal O Amazonas. Eram referências contando as apresentações e lutas do Goikozumi, do Ishiguro, do Taro Miyake, do Yukio Otani. Esses nomes eu só havia lido em livros, como o Manual Didático do Judô, de João Raimundo Gama, e eu nunca tive a oportunidade de pegar e abrir um jornal e ver realmente uma referência. Uma referência, tem fotos, tem toda a matéria que o Jornal do Comércio e o Jornal do Amazonas, o Manaus era, na época, estava ainda no ciclo da borracha, e as informações chegavam rápido aqui também. E a capital amazonense, Manaus, ela interagia nas informações com toda a parte do mundo, principalmente a Europa. E o jiu-jitsu nesse período, mais tarde vira judô, era a luta terrível, a luta desconhecida, a luta que fez os japoneses ganharem a guerra contra os russos. Então despertava essa curiosidade. Aí eu encontrei também referências de venda de livros, que era Jujutsu, a prática de educação física japonesa. Tinha referência que esse livro era vendido na Livraria Velho Lino, era uma livraria antiguíssima, que inclusive um grande abraço, Rony Mello, que está aí, nosso professor Rony Mello. O pai do Rony Mello foi um dos que trabalhou nessa papelaria e livraria Velho Lino, quase atravessou mais de um século essa livraria, e era vendido lá esse manual didático. E também, eu encontrei também uma referência da primeira apresentação das lutas japonesas em Manaus, no jornal Amazonas, no dia 18, agora já é Manaus. Só no dia 18 de novembro de 1906. Contextualizar depois, então, 1906, né? E assim que você finalizar essa parte aí desses relatos históricos, a gente passa para 1915, né? Que é onde você pesquisou, né? E teve registros históricos de que Satak, um dos alunos do professor Jigoro Kano, esteve em Manaus, né? Assim que você, por favor, vamos continuar. Chegue aí nesse período aí, por favor. Continua aí, professor. Certo. Ok. Vamos continuar a cronologia. Então, em 1906, no dia 18 de novembro de 1906, ocorre a apresentação na Praça da Saudade, no Coliseu Metálico Brasileiro, dos dois lutadores japoneses, patrocinados pela companhia Henrique Lustre. Era um circo de um empresário português. Imagina, na Praça da Saudade já aconteciam as lutas japonesas. Em 1907 eu encontro outra referência, mas não é de um japonês.
já são o Pedro Fournier se apresentando, ainda Jiu-Jitsu, é Jiu-Jitsu o registro, se apresentando no Esporte Clube Prado Amazonense. Para quem não sabe, em 1913 ele vira nosso hipódromo. Olha, e depois ele vira nosso estádio em 17. Era onde fica hoje o Parque Amazonense, lá no bairro Nacional das Graças. A apresentação do Fournier, que ele veio da França, como eu falei, Manaus interagia com todas as capitais mundiais, vinha muitos estrangeiros, e esse francês ficou em Manaus e também fez as apresentações. Depois eu encontro apresentações em 1910 do mesmo Fournier, no Teatro Julieta, que depois virou Cine Teatro Guarani, e hoje é o Banco Itaú, na 7 de setembro. E nesse período também é exibido os primeiros filmes do Taro Miyake e do Goi Kozumi. Inclusive esse filme está até no YouTube, em preto e branco, e aqui nesse período os amazonenses já tinham a oportunidade de assistir no cinema. Era em preto e branco, eram as primeiras apresentações de lutas japonesas no contexto, e a sociedade amazonense, ela já conhecia, ela ia assistir, tinha essa informação. Perfeito. Quando chega o ano de 1915, aí eu encontro a referência da chegada da tropa japonesa do Conde Koma, acompanhado de Satake, Okura, Shimizu e Laco, chegando de Manaus, em dezembro de 1915, mais precisamente no dia 20 de dezembro, período natalino. Eles desembarcam no Paquete Anthony, saem de kimono, incrível, já foram, para ficar diferente, eles saem de kimono, com toda a bagagem, entram nos carros que estavam esperando, automóveis, e percorrem as principais ruas de Manaus. Mas isso já tinha tido, já houve uma grande divulgação de jornais da época que estava chegando o grande campeão mundial, Conde Koma, a Manaus. Professor, eles fazem... Só um pouquinho aí. É só para registrar o seguinte, nós temos o Sorley entrando aí, professor Gleis, enfim, vários professores entrando aí. Nosso muito obrigado a todos os professores, os alunos, Omar Salum, o professor Omar Salum também entrando. Poxa, é um prazer para a gente ter todos vocês aqui. Não dá, às vezes, para a gente falar o nome de todo mundo, para a gente não vai haver tempo, né? Mas, assim, só para registrar, professor Glaucio, de novo, e é só para registrar o seguinte, vale salientar que essa pesquisa que você fez foi uma pesquisa em loco, né? Você foi na biblioteca, você tem dados concretos, você tem fonte histórica que ocorreram. Você não está apenas dizendo, porque tem muitas pessoas que falam assim, ele ouviu falar ou foi relato de alguém. Não. Você tem a prova, você tem o jornal, você tem os históricos com você. Isso é muito importante. Você pega essas fotos, essas imagens e fica colocando no seu Instagram, enfim. Então, é a comprovação científica, histórica, de que você não está falando qualquer coisa. É bom deixar registrado isso para os nossos amigos que estão nos ouvindo, que é uma pesquisa séria. Você fez uma pesquisa séria. Continua, professor. Estamos em 1915. Só lembrando que esse material eu vou disponibilizar para a Federação de Judô do Amazonas, todo esse material que eu possuo, para ser escaneado, para ser reproduzido em vídeo e para que seja divulgado. Eu quero que esse conhecimento seja abrangente, quero que instigue mais pesquisadores, principalmente na área do judô, que há necessidade. Hoje nós temos um grande número de acadêmicos, faixas pretas, essa juventude hoje que também faz a educação física, muitos cursam história, e que essa história tenha mais produção, que fique realmente nos anais da história do judô do Amazonas. Eu não sou eterno, não quero levar essa história comigo para o meu caixão, porque essa história ficou tanto tempo apagada, ficou tanto tempo guardada. Eu acho que eu fui um instrumento de divulgação dessa história. E eu quero também compartilhar. De antemão já te comunico, presidente, que eu quero disponibilizar todo esse material para que se faça no YouTube da Federação e faça essa exposição. Porque, realmente, como você falou, tem muitas pessoas que relatam história, mas são histórias que não têm nenhuma comprovação.
Eu possuo a comprovação. Eu também fiz entrevistas também, mas eu fiz com pessoas, pessoas que foram entrevistadas seriamente e que tiveram contato também nesse período. Aí voltando. Perfeito. Perfeito. Só O para. Codicoma, Satac, Luiz Silac. Só um minuto, professor. Com relação a isso, a gente recebe esse acervo, e nós estamos aqui, a federação, estou criando um departamento histórico da federação, histórico-científico da federação, para a gente guardar toda a história do judô, da luta na federação. Vamos ter um departamento e você será a pessoa que vai impulsionar isso. A gente vai pegar todo esse legado histórico que você pesquisou para esse não morrer, para as futuras gerações a gente ter como história. Além disso, a gente vai fazer aqui na federação, como já adiantei para você, uma galeria dos ex-presidentes das federações, da federação, né? E um departamento aqui, tipo uma bibliotecazinha, nós vamos fazer isso aí. Continua, professor. Desculpa aí, vamos lá. Perfeito. Tá ok. Grande abraço para quem está participando aí da nossa live. Eu estou vendo muita gente conhecida. O Marçalum entrou aí. E o meu amigo Alexandre Barbosa, o professor Alexandre Barbosa também participando. Só para registrar também, tá, Davi, que muitos amigos nossos aí estão participando. Sensei Henrique Machado, mais uma vez um grande abraço. Sensei Olei também, os grandes amigos. Voltando às apresentações do Codicoma, aqui ele realizou várias apresentações, enfrentou um lutador de boxe, que era o Adolfo Corbiniano, enfrentou um lutador de greco-romana, que era o Najib Assef. O Satac enfrentou também 2 lutadores aleatoriamente que subiam ao palco do Cine Teatro Politeama. Lembrando que o Cine Teatro Politeama que foi o palco dessas apresentações, onde hoje funciona ali a Lojas Americanas, na 7 de setembro, com Getúlio Vargas. Foi lá a realização das lutas. Foi mais ou menos 2 semanas de apresentações e de desafios. Eles ofereciam uma bolsa de 5.000 francos para quem durasse 2 minutos em pé com eles e não sofreu nenhuma derrota. Todos os 5 lutadores fizeram lutas e ganharam. Eles realizaram um campeonato de resistência, até então, para quem ganhasse uma medalha, que fosse o cara que durasse mais tempo com eles. Mas eles eram, assim, muito espertos. Quando chegava perto de 1 minuto, eles derrubava, finalizava o desafiante e ninguém ganhou nada. E nisso, em janeiro, mais precisamente no dia 9 de janeiro, o Codicoma, o Yokuro e o Shimizu, eles saem de Manaus. Há registros que eles iriam para Liverpool, mas na realidade eles não foram, porque eu fui a Belém e pesquisei a chegada deles lá. Eles retornam a Belém. É lá em Belém que eles já vão começar a outra parte da história. Ficando em Manaus, o Satac, o Shinshiro Satac, e o professor Laco. O Laco, que na realidade é Raco, é com R, porque o japonês ele troca o R pelo L, e nos jornais sai Laco, mas na verdade é o Raco. Era o famosíssimo Sadakazu Ienichi. Quando ele saiu de Manaus, ele foi para a Inglaterra e montou a academia dele na Scotland Yard da Inglaterra. E ficou famosíssimo lá. E passou um períodozinho de uns 6 meses aqui em Manaus, dando aulas no Banco do Brasil. No Banco do Brasil, na primeira agência, lá na Praça 15 de Novembro, ali na próxima Igreja da Matriz. Lá tinha uma sala que o Laco dava aula, e também ele deu aula para a Guarda Civil. Depois, deu o curso de instrução de defesa pessoal. O Sataka já desenvolveu um trabalho melhor. Ele introduziu a luta de Jigoro Kano no Instituto Universitário Amazonense, que era um colégio de propriedade do José Chevalier, pai do poeta Ramayana de Chevalier, que foi um poeta famosíssimo em Manaus, muito conhecido, o pai da Scarlett Chevalier, que foi casada com Lulu Santos. Olha só a situação, porque depois o Ramayana vai para o Rio, mora lá, e nasce a filha dele, a Scarlett, casa com Lulu Santos. Só essa questão de curiosidade. O Satac também introduz o judô, o jiu-jitsu, né, de Kano, lá no Atlético Rio Negro Clube, onde lá ele fez história. Ele introduziu a massagem oriental no futebol, o beisebol. Ele foi também, ele trabalhava com maquiagem. O Sataka era versátil, até maquiador. Ele foi maquiador
também tratava de rugas. Isso tudo são informações que eu encontrei nos jornais, porque ele também colocava no classificado do Jornal do Comércio os seus serviços que ele prestava, né? Ele também ele trabalhou também na polícia militar, na Guarda Nacional, que era o exército, que chamava o Exército, onde hoje o Colégio Militar era o 27º Batalhão de Caçadores. Ele também foi instrutor. Ele fez um trabalho fantástico em Manaus. Ele ficando, né? Agora o buraco só recorreu ficou aqui 6 meses, foi embora. O Sataque ficou. O Sataque, então... ele deixou um trabalho mais ou menos até 1934, aqui em Manaus. E o Sataque, em 1916, ele vai para a Universidade do Amazonas e não, é o Instituto Universitário Amazonense. É um colégio. É um colégio. Não é a universidade, é o Instituto Universitário Amazonense que eu relatei agora. Aí começa um aluno que se torna famoso, né? Guilherme Neri, é isso? O Guilherme Neri. O Guilherme Neri frequenta, o Guilherme Neri criança, passou com 6, 7 anos de idade, ele mais o Paulo Neri, que era o irmão dele, que foi governador do estado, eles começam a treinar com o Sataque. Só uma curiosidade, a família do Guilherme Neri era toda de político. O bisavô foi um barão do Império, o Barão Santana Neri. O avô foi o governador, Constantino Neri. O pai, Abílio Neri, foi senador e deputado federal. Todo mundo era voltado à política, só que o Guilherme, no dojo do Sataque, veio aquele vírus da luta. E ele acabou se apaixonando pela luta. Ele sofria muita retaliação dos irmãos. Isso eu fiz uma entrevista com o irmão dele, com o Paulo Neri, em 96. Ainda estava vivo. Ele me deu, inclusive, me presenteou o livro, Traços Históricos da Educação Física no Amazonas, a qual o Guilherme Neri relata várias informações, relata. Só que, veja bem, aqui não existia educação física no Amazonas. A escola que existia era no Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Educação Física. Ele passa aqui para Direito, na Faculdade de Direito. Só que ele não queria fazer Direito, ele fez por fazer. Aí ele conversando com um amigo dele, que era padrinho dele, que era o Álvaro Maia, que era governador, ele fala que estava com um problema na família, tinha passado e não gostaria de fazer o curso de Direito. Aí o Álvaro Maia viu as notas dele boas, disse, olha, eu posso, como governador, como interventor federal, que era o termo, tentar uma vaga para você na Escola Nacional de Educação Física. Aí foi o que ele fez. Mas antes disso, só voltando um pouco ao Sataque, o Sataque ele faz esse trabalho todo, e depois ele vai embora nos anos 30. Mas o Guilherme continua e monta um dojozinho na academia dele, na casa dele, na Luiza Toni, número 50, atrás do Colégio Militar. Um daqueles casarões, eu andei pesquisando, onde tem uma calçada alta, ali era na década de 30, era da família Neri. Era ali o dojozinho que ele montou e dava aula para os amigos dele. Um deles foi o Mário Versosa, pai do Thales e do Tanner Versosa. E essa foto tem no livro do Neri, que depois tornou-se desembargador. O Dr. Mário Versosa era aluno dele também, treinava com ele. Olha a importância da luta para uma formação de um indivíduo. O Guilherme Neri, ele era tão abnegado por luta que ele teve que buscar conhecimento, foi buscar educação física para poder provar e valorizar a arte marcial. Perfeito. Para poder ser reconhecido pela família. Era o ideal dele. Ele não queria ser político. Ele queria ser professor. Ele queria ensinar. Ele queria... E lá no Rio de Janeiro, ele chegando lá, ele foi aluno do Alberto Latorre de Farias, que tinha sido aluno do Geo Mori, e era o responsável pela cadeira de ataque e defesa da Universidade Nacional de Educação Física do Brasil. Aí lá ele vai aprendendo mesmo a ciência do esporte, a filosofia, o conhecimento científico, e quando em 1945 ele retorna formado e abre a academia dele e inicia a Academia Neri. E vai até quando essa academia? Essa academia ela funcionou até 1964, porque em 64 o irmão dele, Paulo Neri, assume a prefeitura de Manaus. O
a revolução, né, o golpe militar e tudo mais, e o Paulo Nery ele assume a prefeitura, nomeia o Guilherme Nery. O Guilherme Nery vai ser ele vai ser diretor de ensino, que na época era como se fosse um secretário de educação, assume a diretoria da escola técnica de Manaus, e ele não tem mais tempo para continuar o trabalho na academia. Então, vamos falar agora um pouco da academia dele. Vamos falar um pouco sobre academia dele, Davi. A visita, assim que terminar, a visita do embaixador do Japão no Amazonas, aí, 1926, né? E essa visita do então embaixador... Quando eu terminar o Nery. Deixa eu concluir então, a questão do Nery, a gente vai voltar para a imigração, porque o embaixador tem a ver com a segunda leva de japoneses aqui, que foram professores de judô. Então vamos lá, continuando o raciocínio. O Nery começa, eu concluo a situação do Nery. Em 64, a academia dele é passada para o auxiliar dele, que era o senhor José Ferreira Braz da Silva, mais conhecido como Mestre Braz. O Braz dá continuidade ao trabalho do Nery. Apesar de não ser formado em educação física, mas ele tinha toda a orientação do professor Nery. E o Nery supervisionava o trabalho dele. E ele continuou o trabalho. O Braz foi o pai do Espartos, que era o Edson Collier, que depois veio uma geração do Telecat em Manaus, treinavam lá na academia do Mestre Braz. A sede dele foi no Corpo de Bombeiros, depois ele levou para o Grêmio Náutico Portugal, e por último ele montou a academia no quartel da Polícia Militar, na Praça da Polícia, ali na 7 de setembro. Então ele foi uma continuação da academia do Nery. É uma parte que é esquecida, mas ele continuou o trabalho. Ele continuou o trabalho e formou, só que depois da turma dele, muitos foram para outras lutas, muitos migraram na época era Coqueluche, depois era o Telecat, muitos foram lutadores famosos como o Silva, Lobo Selvagem, Silva, o Bala. Silva. Aí já é outra geração. Eu tive a oportunidade de entrevistar o próprio Mestre Braz. Eu fui levado pelo sobrinho dele, que é mestre de capoeira, o professor Ricardo Collier. Eu não sei se ele está interagindo na live. Ele me levou para entrevistar o Braz e tudo isso foi relatado. E batia com que o Paulo Nery que estava no livro, né? A turma do Telecat, eu tive contato com eles quando eu comecei na Samurai da 24 de maio, não, na Japurá, né? Então, essa turma do Telecat treinava lá, né? Então, foi lá que eu comecei, né? Dentro desse digamos assim, desse fogo todo e levei muita porrada do Massa, enfim. A gente fazia o tal de troca, de bate mesmo na porrada, era o judô Atemi Vaza, né? Então, eu conhecia essa turma aí, muitos deles aí, que eram do Telecat na época, que faziam sucesso, era show, né? Fazia um sucesso, assim, fantástico que eles faziam. Continua, professor. Pois é, e lembrando também que nesse período o Guilherme Nery, ele organizava várias lutas aqui na Festa da Mocidade, que era patrocinado pela radiodifusora, que ficou conhecida como a Rádio da Luta, porque ela que patrocinava a vida dos lutadores. Aqui veio o Passarito, veio o Bernardão, veio uma turma do Nordeste fazer várias apresentações e lutas aqui nesse período, e todos passavam pela Academia Nery e depois pela Academia do Mestre Braz. Isso tudo eu tenho registrado, encontrei essas referências todos os jornais da época. É muito bom, inclusive o Passarito foi um dos primeiros campeões brasileiros de judô. Era o Wilson Oliveira, na década de 50, no Campeonato Brasileiro, que foi realizado pela Confederação Brasileira de Pugilismo. Isso é um registro muito bacana da presença dele nesse período. Com certeza. Então vamos passar para 1926, senão a gente vai... Não vamos chegar... O Nery já deu mais ou menos um norte de quem foi o Guilherme Nery, né? E a importância dele também sendo influenciado pela luta, né? A curso é educação física. E o mais importante, só para concluir sobre o Nery, anos depois, ele era tão abnegado que ele lutou tanto e conseguiu fazer o projeto de aprovação do curso de educação física na Universidade Federal do Amazonas, no ano de 68. Ele que foi o responsável pela implantação da educação física no Amazonas. Ele era um lutador e aluno do SATAC. Do SATAC e do Takeuiano também, que ele treinou, mas eu já vou chegar no Takeuiano depois. Que já é da leva de 26. Isso é histórico. Muito, muito bom. Muito importante.
Em Então, 1926, Manaus tem a presença do embaixador Shinshita Tatsuki a Manaus. Nosso governador era Efigênio Salles. Ainda estávamos ainda na época da República Café com Leite. E o nosso governador era mineiro. Aquela, sabe, relembrando um pouquinho a história, República Café com Leite. São Paulo é café, Minas Gerais é leite. Pois é, então a gente estava apoiando um leite aqui, que era o Efigênio Salles, que era o governador. O Japão, ele começou, depois da Segunda Guerra Mundial, sempre um caos, vem sempre uma evolução. Isso aí sempre faz a fato histórico. sociedade, faz a sociedade, inclusive, evoluir. O Evoluir. Japão tinha participado da Primeira Guerra Mundial, aprendeu muito com a Primeira Guerra Mundial e começa a fazer investimento em conhecimento e pesquisa. Agora, é interessante que o Satake estava aqui, e o Satake, não pense que o Satake não mantinha contato com o Kodokan e não mantinha contato com o Japão. Mantinha sim, ele era um informante. Tanto que quando o embaixador vem em 26 aqui, o Satake foi o intérprete, era o guia turístico, era o intérprete do embaixador. O embaixador ele reúne com o nosso governador, porque ele já tinha visitado Belém, falado com o Dionísio Bentes, da proposta de trazer um projeto voltado, projeto técnico e científico voltado para o estudo de recuperação de áreas degradadas, aqui em Manaus, áreas degradadas, porque o pessoal estava cortando madeira. Meio ambiente, naquela época já estava com o meio ambiente. Já estava, o meio ambiente já está mais por necessidade, porque não tinha mais emprego, já tinha acabado da borracha. Nossa economia, inclusive até a nossa agricultura, era extrativista, o cara só arrancava para comer, não sabia plantar. E o Japão estava interessado porque já sabia da região amazônica, uma grande biodiversidade. E já dominava a técnica da agricultura científica. Exatamente, exatamente. Dominava a técnica da agricultura. E ele tem nesse projeto, ele ia trazer especialistas em fauna, flora, pesca, controle de poluição de rios. Isso tudo estava no projeto. Eu li esse projeto está inclusive nos anais do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu li o Diário Oficial da época. E queria fazer o estudo da região amazônica. E também a questão da madeira também, porque também o Japão já dominava a tecnologia da madeira. Foi graças ao japonês que nós saímos da casinha de palha, hein? Se não fosse o japonês, viu que as casas do interior, tudo aquele formatozinho, foi graças ao japonês, que foi para o interior e ensinou o caboclo a fazer casa. Aí é fechado o projeto. Fechado o acordo. Existe a especialização. Aí as escolas que vão vir para cá, é abraçado pelo deputado federal Etsuka, que era da Kodokan, contato com o Jigoro Kano. Interessante que todo mundo sempre teve contato com a Kodokan. Olha o elo do judô com tudo que acontecia de imigração. Isso que eu queria que o historiador analisasse esse detalhe. Porque não era só para querer ensinar a luta aqui, não, ensinar a derrubar nada, não. Porque a segunda geração dos alunos de Jigoro Kanos, praticamente todos eles emigraram, né? Saíram do Japão, mas com o objetivo principal de levar a cultura japonesa, né? E dentro da cultura japonesa estava a luta, estava o judô, estava o jujutsu, né? Então, não era só para difundir a luta, mas sim a cultura, né, japonesa. A cultura e aprender a cultura, que era o objetivo do Japão, também aprender o que estava acontecendo com os outros países também. Isso era... Eles tinham o domínio dos científicos. Faltava... Deu uma travada aí do professor Rio, mas deve estar melhorando aí. Oi, continua. Deu uma travada deu uma aqui. O professor Djani me ligando. Djani, entra na live, por favor, interage com a gente para aprender um pouquinho de história. Não pode ligar, né, meu amigo? Não pode ligar para a gente. Pois não pode ligar. Atenção, alguém da Kaizen, avisa aí o CC Djani. Eu sou o presidente da Kaizen. Avisem o CC Djani para ele entrar na live. Então, voltando, então o projeto foi para Maués. O projeto de imigração fecha tudo em um governo brasileiro, governo japonês. Maués e Parintins. Maués, 1930. Parintins, a partir de 31. Maués vai o Rizai Sakiyama. Inclusive, o Rizai Sakiyama está enterrado lá em Maués. Ele era da Kodokan.
Ele era e está enterrado em Maués. O túmulo dele, inclusive, está até abandonado. Eu vou fazer uma campanha assim que passar a pandemia, para tentar fazer essa recuperação do túmulo dele lá. Eu tenho contato com o cônsul, nós temos essa amizade com o cônsul do Japão, e eu vou até dar essa informação para ele sobre isso. Eu até pedi fotos lá de um amigo meu que mora em Maués para mandar para mim poder a gente fazer um relatório, Davi. Eu pedi até que a federação também nos ajudasse, a gente fazer um documento para encaminhar ao consulado para que tome uma Com providência certeza, com certeza, sobre com esse certeza. membro da Kodokan que está enterrado em solo amazonense, no interior do Amazonas esquecido. Aí, para Então vamos Parintins, continuar. vem a turma dos Isso, isso. Kotakuzeis. Vem a turma de 31, que vem o Takeo Yano. O Takeo Yano foi também responsável pela introdução do judô no Brasil todo e do jiu-jitsu. Takeo Yano vem também o Masami Ogino, vem o Yamasa Nagajima e vem o Takeshi Ueda. Só o que acontece, eles não ficaram em Parintins porque o projeto da Jota no início de 31, 34 não vingou. Foi o período que eles vieram para cá. A Juta que trouxeram não deu certo. Essa Juta só vai dar certo em 35. Aí o Takayano vem para Manaus, monta a academia no Nacional e o Guilherme Nery começa a treinar com ele de novo. Ele tinha noção com o Satake, mas continua treinando com o Takayano, o Guilherme Nery, fazendo lutas. O Guilherme Nery, inclusive, recebe a faixa preta do Takayano, ele relata isso no livro dele. Depois o Takayano vai para Belém, aí vai para o Nordeste, aí vai para o Rio, e depois lá no Rio de Janeiro ele realiza várias lutas e ficou conhecido e falece em Minas Gerais. Mas aí ele foi para Parintins. O Yamasa Nagajima sai de Manaus, vem para Manaus, vai para São Paulo, e de São Paulo ele vai para o Rio de Janeiro. A mesma coisa acontece com o Ogino, vai para São Paulo tinha muita academia, eles vão para o Rio de Janeiro, que estava começando. E lá no Rio, eles formaram uma gerações de lutadores, o Ogino deu aula na ABB, na Associação Cristã de Moços, o próprio Armando Gemendes conheceu ele e treinou com eles, o Luiz Alberto Albuquerque treinou com eles, nos relata que eles falavam, contavam, quando eu descobri que o cara era amazonense, amazonense e tal, aí começava, e contava que tinham vindo para o Brasil através de Parintins. E, ou seja, nós tivemos, de passagem, esses grandes mestres que começaram a Parintins. E, inclusive, Davi, para quem quiser comprovar, vá a Parintins, tem lá na praça, está lá o nome deles lá. Tem o nome deles lá na Praça de Parintins, no monumento aos imigrantes, está o nome deles lá em Parintins. O nome do Takeriano, do Ogino, do Nagajima e do Takeshi Ueda. Está o nome deles lá, e passaram para Parintins, Quando alguém do judô for a Parintins, por favor, visite lá, bata lá a foto lá do... Vamos falar agora um pouquinho sobre pós-guerra, falar sobre a academia da Cachoeirinha, do Álvaro Maia, um pouco sobre isso aí, senão a gente... Não, esse é o velório do Álvaro Maia. Esse é o velório do Álvaro Maia. A academia da Cachoeirinha é do professor Chirano. O Chirano ele não era imigrante, ele era professor de judô mesmo. Ele chega em 29, mas ele vai trabalhar como carpinteiro na questão da tecnologia da madeira. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, houve toda aquela situação dos japoneses, foram confiscados os bens e tudo mais, eram considerados inimigos de guerra, e eles acabam sendo dispersos. Mas depois acaba a guerra, todo mundo volta a ter laços, e o Chirano vem para Manaus e monta a academia na Carvalho Leal, esquina com Rua Parintins. Nessa academia de judô, ele faz várias apresentações no velódromo Álvaro Maia, onde hoje funciona ali o Habib's, ali era o nosso velódromo, construído em 1899, o velódromo é corrida de bicicleta, também eles acabaram montando um ringue, na qual o Chirano fazia várias apresentações. O professor Chirano teve alunos famosos, teve Evandro Carreira, foi aluno dele, Clodoaldo Guerra, também foi aluno dele, teve também o Plínio Coelho, foi aluno dele também, que depois foi governador. O professor Vinícius Ruas, que havia começado a treinar judô com Satake pequeno, continua com o Chirano. O Chirano compra essa casa, era a casa do Satake, na Cachoeirinha. Por isso há uma confusão, que fala que a academia do Satake era na Cachoeirinha, não, a casa dele era. Depois o Hirano compra a casa dele e monta o dojo na casa dele. Só que o pessoal pensava que era o Satake, muito da antiga, falava que era, olha ali, a academia do Satake, mas não era do Hirano.
E o professor Vinícius também Perfeito. foi aluno dele. E o Então, Vinícius continuou, foi para o Rio de Janeiro e hoje é Kodansha, é o 8º grau de judô. É o Vinícius Ruas, filho do Branco Silva. Está com 96 anos, é o único vivo desse período. Inclusive, você deveria fazer uma live também com ele, eu te passo contato, que ele é uma referência, ele é doutor em Educação Física, professor da UERJ, faz parte de bancas examinadoras, e ele faz parte da Federação, do Tribunal de Justiça da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. É o Vinícius Ruas. Professor Vinícius Ruas. perfeito. Então, professor, vamos seguindo nossa programação aqui. Então, vamos falar um pouco agora sobre o Sensei Hiroshi e sobre a Academia do Asa, né? Uma academia das mais antigas também que houve aqui, que é a Academia do Asa, já foi sede da federação, no tempo do professor Márcio, professor Carmita, né? E ali próximo ao Colégio Militar, né? Então, fala um pouquinho sobre aí o Asa, aí, o Clube Asa, que é ali do centro. Né? Porque tem muita gente quem não conhece, acha que só é ali em frente à Ponta Negra o nosso clube, que eu sou militar, né? Eu sou da reserva. Então, o nosso clube de sargentos ali. Não, mas a gente tem uma sede ali no centro, que essa sede é histórica, né? Vem de muito tempo. Fala um pouco o dojo, o Sensei Hiroshi Yamaguchi, ele era terceiro dan. Eu também, aí na série do Asa, eu fiz uma luta, eu acho que a Rosa Marina, se eu não estou enganado, eu lutei ali no Asa. Assim que eu entrei comecei a praticar aí na década de 70, final de 70 aí, eu acho. Continue. O Sensei Hiroshi Yamaguchi, ele é terceiro dan, ele vai dar aulas no Asa, a pedido do sargento que era presidente da época, o Emmanuel Leite, Emmanuel Cavalcante Leite. E também, chega em Manaus também nesse mesmo período, o sargento paraquedista do batalhão Santos Dumont do Rio de Janeiro, o Raimundo Donato de Brito. Eu não sei se poucos lembram do Brito Material de Construção. Pois ele era um dos donos do Brito Material de Construção, ele era judoca paraquedista. Ele tinha faixa preta do Rio, chegou em Manaus em 62, 63, era militar, e era auxiliar do Yamaguchi. Essa academia teve como os alunos o Ivan Tribuzzi, o Mário Frota, Murilo Raiol também foi aluno de lá, o Thales e o Tanner Versosa treinaram lá também, foram alunos de lá. E em 66, o Yoshi Yamaguchi vai para o Rio de Janeiro. Lá ele mantém uma academia com o Sensei Matsuda, no campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E lá ele continua a história já no Rio, mas teve essa passagem por Manaus. E o Raimundo Donato de Brito mantém essa academia até 67, 68, e depois ele é reformado e vai trabalhar, que ele era engenheiro também, né? Vai trabalhar com construção civil e depois monta o Brito Material de Construção. Perfeito. Inclusive, eu tenho um diploma da Academia Yamaguchi, que foi fornecido pelo colega de Natália Marlon, nosso xodão de Natália Marlon, que me forneceu, porque ele conheceu uma enfermeira que o pai dela foi aluno do Yamaguchi. Eu tenho esse diploma de graduação. Perfeito. Vamos falar agora, professor, vamos já focar agora na Fundação do Samurai, que é uma das coisas das academias, assim como a Gimed, vamos falar um pouco da Gimed, Fundação da Gimed, Fundação do Samurai, que é uma, assim, já, digamos assim, da década de 80, né, de 70 para cá, e que foram academias que permaneceram por mais tempo, né? Vamos lá, falar sobre a Associação Gimed e a Associação Samurai de Judô, fundação, enfim, vamos lá. A Associação Samurai, na verdade, ela começou como academia, ela começou como movimento estudantil, né? Em 67, finalzinho de 67 para 68, chegam os alunos excedentes do curso de Medicina em Manaus. E nessa leva chegou o Roberto Gil, que era a faixa preta de Minas Gerais, e o Paulo Bernardes, que era a faixa marrom de Goiás. O Paulo Nasser tinha sido aluno do ASA, aluno do Yamaguchi, e torna-se colega deles, e eles juntos montam um pequeno dojo na casa do Paulo Nasser, mas até eles conseguirem o espaço lá na Casa do Estudante, na Rua Barroso, e lá eles montam a Samurai em 68.
Em 68, eles fazem uma apresentação, inclusive até exibindo um filme de judô. E convocam toda a classe universitária, a classe estudantil. Lá funcionava também a União dos Estudantes do Amazonas. E ela segundo os jornais da época, deu bastante participação, né, bastante público. E também começa também o período das competições a nível nacional, a nível universitário. Em 70, eles montam uma equipe e começam e vão viajar. Chega o Nilson, de Goiás, também faixa preta, aluno do Hugo Nakamura, o mesmo professor do Paulo Bernardes, e eles fazem uma seleção universitária de judô e participam do campeonato universitário de 70, que foi em Belém. Aí a equipe traz inclusive resultado. O Nilson é campeão na categoria pesado, né, campeão brasileiro universitário. O Dr. Remédio Leocádio, a medalha de bronze, pai do Batata e do Alexandre. O Dr. Remédio era dessa equipe universitária. Ângelo Figueiredo também é medalha de bronze. Raimundo Donato Gouveia, o Mildinho também, medalha de prata. Nosso Mildinho, que depois também foi um dos primeiros a formar em educação física. Nosso grande Raimundo Donato Gouveia. E começa a movimentação de tentar organizar também futuramente a federação. Já foi a primeira ideia. Nesse período, a Samurai ela foi formada por universitários. Muitas pessoas pensam que foi o Mestre Chaga, mas o Mestre Chaga só chega em 70. E se apresentando no Atlético Rio Negro Clube com uma equipe de lutadores de Vale Tudo, que era o Índio, Valdemar Santana, Ivan Gomes, Fidelão, e ele vem com essa turma fazer lutas preliminares. Aí o Chagas volta de novo para Brasília e volta em 72, aí em 72 que começa a história dele na Samurai, que foi o período que o Paulo Bernardes se forma, o Dr. Gil também se forma, eles vão embora de Manaus, né, eles acabam indo embora, vão procurar... e o Chagas assume a academia. Aí que começa o processo da história da Samurai através do Dorival Francisco das Chagas, que é a convite do Dr. Armando Gimenez, ele começa o ensino do judô no Colégio Dom Bosco. Vamos falar um pouquinho aí com relação a Samurai, aí depois a gente continua. Vamos agora para a Gimenez, que são academias aí, eu acho que contemporâneas, né? Para a gente fazer esse paralelo entre... na época que eu comecei, né? Eu só tinha outra, mas eu só conhecia a Gimenez e a Samurai. A gente, que era pobre, né? Era o pessoal da Samurai, né? Então, todo o pessoal humilde, que não podia pagar a academia, era Samurai. E aquelas pessoas com a classe já estabilizada, que tinha um pouco de dinheiro, treinavam na Gimenez, né? Agora vamos falar um pouco sobre a Gimenez. Como foi que ela surgiu? Como é que foi que ela fundou? A Academia Gimenez ela surgiu no final de 69, em dezembro de 69, lá na Rua Belém. O Dr. Armando Gimenez, ele veio para assumir aqui a direção de redação do Jornal do Comércio, transferido de São Paulo. Ele era editor do Diário Associados do Assis Chateaubriand, que era o que controlava toda a comunicação no Brasil. Ele veio assumir o nosso Jornal do Comércio. Ele era segundo dan de judô. Na época, ele era vinculado às escolas Nakano. Os diplomas da Gimenez eram expedidos pela escola Nakano de São Paulo. Eu tenho até uma cópia desse diploma que ele me deu também, isso é uma relíquia, esse diploma da escola Nakano. E ele começa o trabalho. Só que, paralelamente, ele mesmo, em entrevista, conversando comigo, ele trouxe o judô voltado mesmo para a questão filosófica. Ele não queria, no momento, ainda se envolver com política e competição. Ainda estava estruturando a equipe, né? E os seus filhos, que eram auxiliares, o André Gimenez e o Armando Gimenez Filho. E também, esse período, ele faz um trabalho enorme com crianças. Aceita muitas crianças na equipe dele. Eu quero até, inclusive, registrar que uma dessas crianças começou a treinar com ele nessa primeira geração de alunos, na fundação da Academia Gimenez, que continuou o trabalho, foi o Sensei Kodansha Henrique Machado. Henrique Machado, ele foi um dos primeiros alunos da Academia Gimenez. Também foi o faixa preta mais novo da história do Amazonas, registrado na CBJ, também
não tinha nem 18 anos, acho que é 16 anos que ele tinha na época, 16 para 17, eu não lembro. Mas ele foi o faixa preta nosso mais novo. E também ele foi a pessoa que continuou o legado. Hoje mantém um trabalho, tem a Associação CC de Lutas Esportivas, a equipe Gracie Barra Jiu-Jitsu, e ele deu a continuidade do trabalho da Jimenez. Eu até o considero um Jimenez autêntico, porque veio mesmo da raiz da Escola Jimenez. E também a Jimenez também foi uma das primeiras academias a se organizar juridicamente, a se cadastrar no cadastro geral de contribuintes. O Dr. Armando também era muito preocupado com a questão burocrática, ele era advogado, né? Depois foi juiz. A academia constituiu e também trouxe muitas pessoas famosas para desenvolver o judô no Amazonas. No ano de 1970, ele traz o Sensei Jorge Medi, que na época tinha sido campeão pan-americano e brasileiro de judô. Sensei Medi veio aqui, veio a Manaus, eu tenho um registro. Olha aí. Ele trouxe. Muita gente não sabe, desconhece. Não, muita gente não sabe. E, inclusive, ele convidava, ele não queria o conhecimento só para ele convidava as outras academias que quisessem participar do curso do Jorge Medi, que procurasse e fizesse a inscrição em 70. Ele trouxe, o Jorge Medi faz apresentações e dá um curso dentro do Palácio dos Espelhos do Rio Negro, no Rio Negro Clube. Isso eu tenho um registro da vida do Jorge Medi. Depois ele traz o Sensei Matsuda também, que era no Kodansha de Tóquio, para fazer. Ele sempre mantinha intercâmbios mantinha intercâmbios esportivos e técnicos para aperfeiçoamento. Manaus era longe, né? Então ele tinha essa facilidade, ele tinha muito contato com a confederação. Eu participei de um curso que ele trouxe, o professor Yamamoto, na Jimenez. Eu participei dessa época lá, e levei umas quedas dele lá, entendeu? Eu tive essa honra de participar lá na Jimenez, ele deu curso na Jimenez. Professor, agora vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco da fundação da FEJAMO, da federação, já que nós contextualizamos... voltar um pouco, mas assim, voltado para as academias, a questão da Samurai, para não esquecer. Que também está falando sobre as duas, né? Assim que contextualizar as duas, né, aí vamos para o lado da fundação da FEJAMO, da Federação de Judô do Amazonas, em 12 de julho de 73, se eu não estou enganado. Vamos lá, por favor, continua. Vamos só, como eu falei, né, que o Paulo Bernardes, o Chagas retorna em 72. O Chagas tinha a formação, ele inicia na luta com o Zé Maria Freire, que foi aluno do Takeo Yano lá em Pernambuco. Olha, o L de ligação, né, o Takeo Yano ensinou o professor do Chagas. O Chagas também conviveu com a família Gomes, com o Ivan Gomes, treinou no Rio de Janeiro, com a família Gomes. Ele era lutador profissional de boxe, vale tudo. Fez muitas lutas no Rio, inclusive até uma vez eu postei uma foto dele, o mestre Hélio Gracie levantando o braço dele em uma luta de vale tudo no Rio. Ele vence essa luta. E naquela época do professor Chagas, o cara ganhava uma faixa preta e botava a faixa preta na cintura. E fizeram isso, os irmãos Gomes fizeram isso com ele. O Jair do Gomes pegou, Chagas, tu ganhou uma faixa preta, tu é faixa preta. Aí amarrou a faixa preta na cintura dele e ele usava a faixa preta de jiu-jitsu. E realmente, judô, ele também... Naquela época não tinha ainda a federação, não tinha confederação, na época, anos 60. Aí ele chega a Manaus e o doutor Armando, quando assume a federação, o doutor Armando, ele também ele chamou o Chagas para trabalhar. Eles eram muito amigos. O doutor Armando Rato, que gostava muito deles, eram muito amigos. E o Chagas sempre foi uma pessoa muito disciplinadora. Tudo que ele ia fazer no judô, ele comunicava com o doutor Armando. Tanto que ele fez um trabalho maravilhoso no judô, deu oportunidade para muita gente na Samurai. A Samurai do período dele não foi só uma academia de luta, era uma academia que interagia com a sociedade, participava de desfiles cívicos, pregava educação moral e cívica. Hoje isso é esquecido nas academias. Nós desfilávamos, nós participávamos de movimentos culturais, de movimentos esportivos. A Samurai, na época do Chagas, ela participou do Carnaval Amazonense com Batucada Samurai, mas sempre lembrando que o braço direito do Chagas era o Sensei Aldemir Massa, que sempre estava ao lado dele. Todo o período, Massa já foi um dos primeiros alunos dele, década de 70, e sempre estava ao lado dele.
É um grande parceiro, né? Grande parceiro. Eu sou CCADM Massa como professor. Agora, quem Então, a participou da Samurai teve esse fundação trabalho muito, da muito, quem participou, muito as só para academias que concluir. participaram da federação, da fundação da federação? Assim que você concluir, vamos falar um pouco sobre isso aí. As academias, que eu sei que foi a Gimenez, não sei, a Samurai, qual outra academia? Olímpico, se eu não estou enganado. Por favor, continua, só para a gente. É, sobre a fundação da federação, não, Isso, a fundação da federação ela foi toda articulada pelo Ângelo Figueiras. O Ângelo certo. Figueiras foi o articulador da fundação da federação. Só que como ele era faixa marrom, ele não queria ser presidente, ele colocou o Nilson para presidente. Mas ainda em 73, ainda não existia a Samurai e a Gimenez, ainda não tinha se registrado em cartório. E ele usou a documentação do Rio Negro Clube, do Olímpico, do Rodoviária, É isso que eu queria. para ser os clubes, para fundar, porque tinha que ter no mínimo 3 clubes. Certo. Só que existia um detalhe, a CBJ já existia, já estava trabalhando, e a CBJ ela estava fazendo trabalho no Brasil todo de regulamentação das federações. Ele já existia a federação fundada, mas eles não tiveram caminho. O Ângelo, em 74, ele se forma também em engenharia e vai assumir um cargo no governo do Estado. Aí que ele repassa a documentação para o CC Armando de Mendes. Aí quando o Armando assume a federação, em 74, é que ele oficializa ela na CBJ, que ele era muito amigo do presidente Augusto Cordeiro. Ele me fala até, inclusive, que ele fez parte da direção jurídica das reformações estatutárias da Federação para Adequação, da Confederação Brasileira. Ele Certo. prestava serviço jurídico para o Augusto Cordeiro. E ele realmente que oficializou a Federação de Judo do Amazonas na CBJ. Aí que já começam os campeonatos oficiais, chancelados pela federação, começam os jogos escolares, começam as seletivas, aí já começa o processo todo, e aí o doutor Armando começa também a trazer os mestres. Professor, Já, a pesquisa que o professor Rildo fez tem comprovação científica, tem comprovação histórica, né? Então, o que ele está falando, tudo que ele está falando, ele pesquisou. E tem fatos históricos. Então, não tem porquê tem muita gente que acha que ele está falando porque ele ouviu falar. Não. Ele foi, pesquisou e tem esses dados históricos. Então, continuando, vamos continuar, professor? Aí o pessoal vai entrando aos pouquinhos, falando sobre a criação da federação, que foi em 12 de julho de 73, como você já falou, e em 74 foi a organização junto à CBJ. Não é isso? a oficialização. É isso, a oficialização Antes através disso aí, eu da gestão. antes disso aí, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos que estão participando, agradecer o Ney Wilson, que entrou aí, é uma honra ser Ney Wilson. Esse é o nosso coordenador das equipes da CBJ, é a pessoa que interage muito com a gente, com a federação, um dos grandes apoiadores nossos na CBJ. Enfim, agradecer a CBJ, na pessoa do presidente Silvio Cássio, que é uma pessoa que todas as nossas solicitações que a gente precisa, ele sempre nos atende, sempre nos apoia. E a gente é uma parceria que a gente fez com a CBJ com relação às lives. Já tem uma marcada já com o professor Ryote Yoshida, a próxima live que a gente vai fazer é o professor sobre Catar, a gente vai falar sobre Catar, um negócio muito interessante, muito importante. Então vamos lá. Continuando, professor. Então vamos voltando para a criação da federação e você conclui aí essa parte aí da criação da fundação da Federação de Judô do Amazonas. Repete os clubes que fundaram, que aí cortou um pouco. Bem, os clubes que constam na ata de fundação da federação, porque até então não existia nenhuma associação de judô registrada em cartório como personalidade jurídica, né? E foi emprestado nomes. Era o Atlético Rio Negro Clube, Olímpico Clube, Associação Atlética Rodoviária. Fizeram parte da fundação da federação, que no mínimo a lei já pedia 3 clubes
e esses 3 clubes foram os que emprestaram o nome para fazer a fundação da Fejama. Consta na ata de fundação também o Nilson Pascoal, o Elcio Farias, que é poeta e foi secretário de Educação, o Flávio Cordeiro Antoni, advogado, Walter Caldas, que era na época presidente do Atlético Rio Negro Clube, e o Almério Botelho Cabral, que era presidente do Olímpico Clube. Depois, mas essa federação teve o primeiro presidente, o Nilson Pascoal da Silva. Depois, o segundo presidente, o Ângelo Figueiras. E o Ângelo repassa para o terceiro presidente, que foi o Armando Gimenez da Silva. Esse que faz toda a oficialização da Fejama na Confederação Brasileira de Judô, na gestão do Sensei Augusto Cordeiro. Aí que começa já a oficializar os nossos campeonatos, vamos começar a montar as seletivas, as nossas equipes participarem de zonal, fazer seletiva para o zonal, que na época os campeonatos eram para o zonal norte, zonal norte-nordeste. E assim começa a história de nossas competições oficiais. Certo. E também então... começa a manter também a questão dos primeiros técnicos em arbitragem, para começar a fazer a reciclagem. O doutor Armando traz o CC Enivacari. Eu fiz curso. Enivacari veio para Manaus. Traz também, em conjunto com a Sedão, o Coquitani, e começa a fazer todo o nosso trabalho de oficialização do nosso código de arbitragem da época. É verdade, professor. Vamos agora passar um pouquinho, correr um pouquinho para 1966, com a Academia Cucuricã. Fale um pouco aí sobre essa academia. Essa aí é questão até de curiosidade de muitos, né? É sobre a questão do Sensei Kazutero Noguchi, que ficou famosíssimo no mundo do Karatê. Mas quando ele começou na arte marcial, ele fundou em 66 a Academia Cucuricã, na União Esportiva Portuguesa, juntamente com o Sensei Akira Yamashita, que era a faixa preta de São Paulo, tinha vindo na leva de imigrantes para a colônia Vista Bela de Manacapuru, e eles dois montaram a Academia Cucuricã. Inclusive, depois, o próprio Sensei Noguchi, relatos do pessoal da época, ele ainda chegou a competir, trazer a equipe dele para competir, logo nos primeiros campeonatos, e depois ele realmente passa para o Karatê, oficializa e fica como representante do Kyokushin no Amazonas. Mas ele também tem uma relevância no judô, não pode ser esquecido, porque teve uma participação. Teve muitos alunos que começaram com ele. Inclusive... eu treinei, eu fiz um tempo Karatê com ele, mas acho que foi uns 4 meses só. Aí de lá eu fui para o Karatê Trindade. Também eu fiz Karatê Trindade. Do Danilo Trindade. O Karatê Científico Brasileiro. Lá no prédio do Princesa Isabel, né? Eu conheci também. Era muito famoso na época. Então, aí fala um pouco agora sobre o professor Valdemar Santana, 1967. Qual a relevância dele? O Valdemar Santana, ele inaugura a Academia do Rio Negro de Lutas, em 67. Ele realiza várias apresentações aqui em Manaus, também de capoeira, ele também era capoeirista. Ele faz os treinamentos dele lá na Academia do Mestre Braz, lá que ele frequenta, e depois ele inaugura a Academia do Rio Negro. Ele fica de 67 até 68, mais ou menos um ano. Eu registro porque realmente nós encontramos a inauguração do Dojo do Rio Negro com ele. Aí depois o Rio Negro trouxe o Caribé, o Caribé do Karatê, que continuou, e depois veio o Sensei Tanaka também, que já foi um outro japonês de Suzano, que veio para Manaus, e também ministrou aulas lá nesse dojo do Atlético Rio Negro Clube. Pois é, professor. Então, continuando agora para a gente não ficar muito atrelado a datas históricas, senão a gente não termina mais uma hora, a gente não termina o nosso bate-papo. Vamos falar um pouco sobre o professor Nilson Pascoal, né? Da academia dele, um pouquinho sobre isso aí, para a gente não passar, que também foi uma figura importante, né? O Nilson Pascoal, ele foi o nosso bicampeão brasileiro universitário. Ele era o líder da equipe universitária. Ele montou a Judo Clube Manauara, que era a academia dele, que também ele se documentou, mas ela funcionava no dojo do Rio Negro, mas ele tinha documento. Ele registra em 76
a academia dele. Depois ele se muda para a Rua Doutor Moreira. Ele realizava muitos torneios internos lá. O dojo dele era muito grande, né? Era 12x12, um dojo enorme no centro da cidade. E também ele fez um projeto no CSU do Parque 10, com o instrutor dele da época era o Vivaldo, que deu aulas lá no Parque 10, onde também formou uma grande geração de lutadores, e depois migraram. Muitos foram para Jimenez, muitos foram para Samurai, e muitos também foram para outra academia que surgia, era a Bushidokan, do Sensei Chikara, que funcionava atrás do INSS na Avenida Itamaracá. Também registrar também o registro da academia do Sensei Chikara, Bushidokan. Nesse período também tem a Kyokai Sami, que é do Ricardo Matos, do Coronel, nesse período todo. Existia a academia do Ricardo Matos, que era no Porto. Eu não sei se você chegou a conhecer essa academia, Davi. Funcionava na Porto Brás. Sim. Do Coronel. Lembra do Coronel, né? Sim. Tinha um Coronel também, que tinha academia. Começa o judô nas escolas, através do Chagas, né? Muitas escolinhas começam a adotar o judô. Vamos dar uma ênfase aí na parte de judô nas escolas. Que até então, professor, nós já tínhamos, que eu conheço, que eu saiba, pelo menos, judô no colégio militar, né? Que sempre teve, devido aos militares que vinham para cá, já tinham a bagagem de judô, né? E o colégio Dom Bosco, que o professor Chagas foi não sei se foi o primeiro a colocar ou se foi a pessoa que desenvolveu ali o judô no Dom Bosco. E depois, posteriormente, tivemos no La Salle. Então, e nessa época de 83, 84, 85, se eu não estou enganado, houve um boom do judô feminino nas escolas, inclusive as escolas públicas, né? Aí um fato interessante, muito importante, por exemplo, escola como o IEA, a Aparecida, Solo de Lucenas, mandaram as meninas para a Academia Samurai para treinar, para disputar os Jogos Estudantis. Isso eu acho um fato muito relevante, porque aí começa a entrada das mulheres no judô, e digamos assim, em termos de competição. Nossa, da ética também. Ética também, isso. Glaucio, um grande ético, tem um grande judocas. Com certeza. Eu estou falando assim, e o que acontece? Nós fizemos uma competição, se não me engano, foi 86, onde eu tive mais de 200 mulheres competindo nos Jogos Estudantis. Isso aí, a gente tem que resgatar essa história para a gente não ficar assim, sem dizer a mulher amazonense ela não é ponderada, ela não participava de luta, ela participava sim. E foi nessa época que nós professores, a época eu já era professor, né? 16, 17 anos na Samurai, eu dava aula, né? E aí surgiu, dessas alunas, surgiu as nossas esposas, né? Surgiu a minha esposa que treinou, surgiu a esposa do Giovanni Desi, e quem mais? Mais algumas esposas aí que surgiram dessas alunas que foram treinar judô e depois a gente acabou se conhecendo e casando. No caso, eu e a minha esposa, a minha esposa era do IEA, né? A Tânia, a do Giovanni Desi também, que era amiga dela, do Giovanni Desi. A esposa do professor Massa já foi depois, mas foi da parte operária, né? Eu acredito que foi da Gradiente. Dos Jogos da Coisa Operária. Fala um pouco sobre isso aí. Isso aí foi um trabalho realizado pelo Chagas e pelo Massa, em eles, por contato com o pessoal da Sedan, eles ofereciam bolsas às terças e quintas-feiras, as meninas treinavam de graça, eram bolsas. O judô feminino tinha dado um impulso através da Rosana Marina, que estava surgindo também a nível Brasil. O professor Mamed estava investindo no judô feminino, e nós fomos instigados a realizar esse trabalho, que era o começo de tudo. E fomos às escolas. O Márcio e o Chagas, eles percorreram as escolas, conversavam com os professores de educação física, que muitos também tinham passado pela Samurai também, tinha esse contato. E foi feito esse trabalho. Tinha muitas dos colégios do centro lá na Samurai, que era do EA, como você falou, do estadual, do Benjamin. Aparecida. Eles treinavam lá, da Aparecida.
Isso é mais ou menos, eu me lembro que tinha esse horário quando eu comecei a treinar, em 1982, eram as terças e quintas à tarde. E aos sábados também. Tinha mais ou menos mais de 50 meninas, Não, jovens, tinha faixa etária de 200. 11. Eu lembro que tinha 200, a competição dos jogos É, teve 200. Eu lembro não, que é teve competição, mas 200. o treinamento, Sim, eles fizeram o primeiro porque tinha festival várias, feminino porque também. tinha vários horários, né? Sei que eu tomava conta de um horário, a professora Carlos Antônio tomava conta de outro, enfim, tinha outros Exato, professores aí que tomavam No conta dos horário que horários. eu fui, O tinha professor, mais ou menos mais de é, 50 meninas, né? E isso, a o menina professor boa lá, Lago, a menina professor Lago, eu acho que tinha a também tomava Nete, tinha a conta. Rosemarina, tinha a Nira, era uma turma feminina, as meninas realmente O foi um professor trabalho Bala de dava aula também nesse multiplicação. horário, né? Eu sou Bala também, era um trabalho. E muitos também se formaram em educação física, como o caso da Nete, eu queria me lembrar de uma outra colega nossa também que treinava conosco, também, e viraram educadoras, A NET graças a Brasil. essa formação. A NET Brasil é essa formação do judô, né? Como o judô é bonito, ele dá toda essa formação. E aí, claro, o judô sério, não o judô realmente na linha do Jigoro Kano, né? E tivemos uma grande participação realmente É, nessa contexto histórico. Rose Marina, que o Carlos Antônio está falando. Enfim, então, A primeira medalhista foi a nossa medalha de ouro no Zonal Norte-Nordeste, da cidade de São Luís do Maranhão, na qual você também, no masculino, você foi medalha de bronze ou prata? foi Ainda vi. prata, foi Foi vice-campeã. prata. E o ouro foi o Giovanni Dessi. O ouro foi O o Giovanni Dessi Giovanni foi o Dessi, outro. que foi medalha de ouro nesse zonal. E a Rose foi a medalhista e foi o destaque na época. Certo, professor. Então, assim, para a gente, vamos falar para a última academia que a gente vai falar, vou deixar claro aqui. Professor Valdeci aí da luta olímpica, seja bem-vindo, professor, muito obrigado aí por estar participando com a gente. Então, a última academia que a gente vai falar sobre ela é da Shogun, né? Que foi na década de 80 ainda. Aí nós vamos deixar a década de 90 para cá, para outra live. Aí a gente vai marcar direitinho para falar, aí a gente vai falar dos professores que se destacaram, das academias que foi fundada após na época de 90, né? Então vamos falar um pouco sobre a fundação da Associação Shogun, como é que eram os treinos, enfim, fala um pouco aí, professor. A Shogun foi fundada no dia 22 de setembro de 1986. Eu fui um dos fundadores também. O presidente era meu cunhado, o professor Edival Claro. Lago foi o primeiro presidente. Era um dos fomentadores do projeto da Shogun. Na toda a parte técnica, toda a Sensei Massa à frente, é o nosso líder. A Shogun, nesse período, ela fez um trabalho voltado com o distrito fantástico, com as fábricas, organizava os jogos industriários, tinha bastante convênio com a Sanyo, Gradiente, CCE, era BIC, o Massa percorreu esse distrito, fazia contato com os presidentes dos grêmios, montava equipe, arrumava até emprego para muito tempo que estava parado, ele conseguia, na época não se falava em recrutamento, estão fechando lá na Sânio, vai lá fazer tua ficha e tal. Lá acabava empregando alguém já ia lutar pela Sânio. Aí eram os primeiros patrocínios que o cara conseguia, era das fábricas, o distrito estava no auge, né? O distrito industrial aqui em Manaus, né? Ainda não tinha ainda acontecido a crise do Plano Collor. A década de 80 foi maravilhosa por causa disso. A Olimpíada Operária era um evento que nós estávamos à frente, a Shogun era uma das coordenadoras da modalidade do judô, era um desfile do César, era bonito, parecia realmente uma Olimpíada mesmo. Eu adorava estar assistindo, eu me sentia que eu estava em Los Angeles, era magnífico demais, Eu isso participei me dos incentivava. jogos universitários, dos jogos industriais, e eu fui campeão as 2 vezes, eu acho. Também treinei a equipe da Yalo, eu trabalhava na Yalo, uma indústria de lente, eu não era, acho que tinha 16 anos,
e eu trabalhava na IALO. E eu montei uma equipe para disputar. Acho que nós ganhamos, ou ficamos entre as 3 primeiras indústrias, enfim. E foi lá no SESI, foi um negócio... Nessa competição também apareceram muitos professores de renome depois, que já trabalhavam no distrito, né? E essa competição também, ela chamou muita atenção a quantidade de gente que estava de atletas que as empresas apoiavam, né? Apoiava. Isso aí é uma coisa que eu gostaria de resgatar, enquanto presidente, enquanto gestor da federação, tentar agora, depois de passar essa pandemia toda, tentar fazer um projeto para a gente tentar resgatar essas empresas que tiveram história no judô, como Moto Honda, San acho que não existe mais, Moto Honda continua, né? Enfim, ver as empresas que ainda continuam, CCE, que acho que continua, não sei também. Enfim, fazer com que as indústrias de hoje, dia que estão funcionando, comecem a fazer esse trabalho voltado para o nosso judô. E esse aí é um dos sonhos que eu tenho de resgatar isso. Assim como um sonho meu é resgatar o judô feminino nas escolas públicas. Não só o feminino, mas o judô nas escolas públicas. Nós estamos fazendo projetos, estamos trabalhando nisso. Nós temos uma equipe que nos apoia muito, que é a nossa diretoria, uma equipe de pessoas capacitadas, e que a gente vai trabalhar em cima disso, né? E a gente fica, assim, muito feliz quando a gente vê lá atrás que a gente já contribuía com esse processo, né, de massificação do judô, que caiu um pouco, né? Mas agora a minha ideia é a gente voltar aos tempos auge do nosso judô no estado. Eu lembro que nós fazíamos competição, por exemplo, Copa Gimende mesmo, deu mais de 1.000 atletas, não sei que época aí, deu bastante gente. E a gente quer voltar com essas competições formidáveis que a gente tinha, né? E nós temos estrutura, nós temos a parte científica, nossos professores estão capacitados, estão sendo capacitados, a maioria deles são profissionais de educação física, assim como eu. Eu fui para a educação física por causa do judô, né? Que aí eu como militar, a educação física para mim não interessa, porque eu sou militar de carreira, vou me aposentar, enfim. E só que aí eu digo, não, vou fazer educação física. Fiz educação física, hoje estou trabalhando com o judô na Secretaria de Educação, né? Enfim, nossos grupos, nossos professores estão capacitados. Então, vamos, professor Rildo, terminando aí de falar da Shogun, né? Que foi uma associação que, digamos assim, contribuiu muito com nossos professores atuais, né? Assim como, vamos botar, na minha visão, foi a Jimenez, a Samurai e a Shogun. Por essas academias assim, que deixaram legado com relação a professores, né? Porque dessas 3 academias são os professores de hoje. Eu, outros professores que continuam com judô e continuam trabalhando. O senhor Glaucio, que saiu da Shogun, enfim, você saiu da Shogun, enfim, foi praticamente quase todo mundo. Ou saiu da Shogun, ou saiu da Jimenez, ou saiu do Samurai. No meu caso foi do Samurai, assim como o Carlos Antônio foi do Samurai. Professor, que eu vi aí, tem outros professores aí que saíram também da Samurai e da Shogun, assim como o da Jimenez. Então, eu deixo aí para você aí falar mais um pouquinho sobre isso aí. Só para fazer um lembrete também, a Jimenez tinha uma equipe industrial também, que era a Moto Honda, tinha muito japonês na Jimenez, né? E tinha a equipe da Moto Honda também lá, da Academia Jimenez, que também disputava os Jogos das Indústrias, né? A Olimpíada dos Jogos Industriais também. E lembrando também que foi no dojo da Shogun também que foi realizado várias competições da Olimpíada Operária e Jogos Industriais também. Isso foi lembrado agora para o sensei Marcelo Martins. Nós já íamos tocar nesse assunto.
Tá bom? Também lá teve o campeonato universitário da fundação da Nipo Manauara de Judô, da Universidade do Amazonas. Isso aqui eu tenho que citar esses nomes, porque esses nomes hoje fazem parte do nosso contexto do Amazonas. Hoje são o Cleinaldo Costa, que é reitor da UEA, é o Carlos Genig, professor Carlos Genig, que hoje é diretor lá do Celos. Sérgio Fontes, que foi superintendente da Polícia Federal, disputou esse campeonato lá na Shogun, lá. Eu O Carlos era bem jovenzinho. foi meu contemporâneo, a gente treinou muito junto, o Carlos, o Fontes, né? Carlos Genig, o Sérgio Fontes, O o Sérgio Nonato Fontes. Menezes, o falecido Adalberto Teixeira, o Orley, para quem não sabe, o Orley lutou lá na Shogun, ele era bem magrinho, indinho. Um abraço, Orley, uma vez o Orley lutou na Shogun esse campeonato, esse da Nipo Manauara. O Olivar Durange lutou também, doutor Olivar Durange, meu grande amigo. O Osanildo Vilaça, o Alberto Puga, que era um dos fundadores da academia. Mildinho, que era o sensei dessa turma toda lá na antiga UA. E o Mildinho também fazia um trabalho aqui onde nós estamos na federação, né? Porque o Mildinho, ele era professor do solo de Luceno, né? E ele trabalhava com judô também na escola. Aqui onde é a sede da federação no solo, ele trabalhou, ele tinha equipe, ele dava aula de educação física, mas dava aula de judô também. Ele tinha equipe de judô, o professor Nonato, né? O Mildinho. Voltando, o Falabella lutou, o Falabella, o que é o professor do Valdeci, o Falabella lutou muitos campeonatos de judô, lutou esse universitário, o Falabella. O Chicossa da Chiro também lutou esse campeonato, ele fazia direito, era da equipe do Sérgio Fontes. Pô, foi um campeonato muito bonito, esse campeonato lá, realizado na Shogun. Muitas lembranças bonitas, né, da Shogun nesse contexto, né? Nesse período também, em 86, também, só para lembrar, também registrar, existiu a Academia Yuri de Balbina, do professor Milton Lage Ribeiro. Grande abraço ao Milton, que mora em Uberlândia, está com a Academia de Musculação. Os alunos dele tem o Jader, que está lá no Paraná. Um grande abraço, Jader, que está assistindo essa live. É faixa preta também, o Jader. Nós fomos a Balbina em 86, depois retornamos em 88 também, com a Balbina. Foi junto com o La Salle, com a Associação Esportiva La Salista, do Giovanni Desi, que tem uma turma de grandes alunos. Foi a Jimenez com o Sensei Henrique, levou a equipe também para disputar. Foi a Shogun. Era uma festa lá em Balbina, um pessoal muito receptivo. É uma maravilhosa, realmente. É um período muito bom, essa década de 80. Essa década de 80 foi realmente maravilhosa, realmente, onde todo mundo o judô era para formar amigos, realmente formou. Interessante isso, né? Amigos do judô marcam, que te marcam, que você sempre vira e mexe, sempre está do lado de... Amigo de colégio some, né? Mas o da luta, o da arte marcial, sempre está com você. Interessante, sempre está participando. Você vira e mexe, encontra sempre um judoca numa repartição, um judoca numa posição social, num banco, um gerente. Vê até numa delegacia, tem lá um delegado judoca lá, médico. Então, essa família realmente eu me emociono muito em relembrar esse pessoal, sabe? Que vira e mexe a gente se encontra. E é muito importante nós resgatarmos essa história, né? Fazer essa lembrança, essa memória, né? Que nossa live é voltada para a memória, né? Certo. Então, professor, eu vou deixar você aí com as considerações finais, aí, quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que o nosso objetivo foi alcançar, né, que era para a gente discorrer um pouco sobre a nossa história. Não iríamos entrar em corrente histórica, né? Não iríamos entrar em corrente histórica. Falar um bate-papo sobre a história dos pioneiros no Amazonas. E a gente fez isso aí, né? Deixa para a gente falar sobre corrente histórica para outra situação. A gente sabe que tem várias correntes que surgiu a luta, surgiu o judô, aquela parte de ideograma do judô, jujutsu, jiu-jitsu ou jiu-jitsu, né? Essas três nomenclaturas que são dadas, né? E a gente tem que entender todo o contexto para você entender profundamente sobre a história da luta, a história do judô.
quando a gente fala a história do judô, a gente tem que entender um contexto desde lá do Japão, né? Desde lá do Japão, desde da parte da abertura, da ocidentalização no Japão, quando houveram as proibições de muitos professores, mestres, que não poderiam usar arma, né? Foram proibidas as academias. E nesse contexto, o Jigoro Kano estuda vários estilos de Jujutsu e cria um novo estilo e chamou, manteve o ideograma Ju, que é suave, flexível, e colocou o Do, que é o caminho, né? Então ficou Judô, caminho suave. Isso não quer dizer, como eu sempre costumo falar para meus alunos, que o judô é suave, dando queda, enfim. Não, o suave é a filosofia que você quer passar, é a filosofia de vida que você vai querer ter. Se você é um judoca que quer ter uma vida suave, um caminho suave, depende de você. E como você falou, o judô, ele forma, ele tem os princípios, né, os nossos valores. Então, passar para você aí, para você finalizar, complementar aí alguma coisa a mais, para a gente agradecer mais uma vez a todos aí, os nossos pessoas que nos assistirem, e a gente já convida vocês para a próxima semana que vem. Vamos lá, pode com você, professor. Eu só gostaria de registrar que esse meu trabalho, eu gostaria de informar que vai ser disponibilizado para a federação, na qual vai ser organizado todo esse trabalho. Como você falou, você tem uma equipe, né, de pesquisadores agora, um departamento de história. Muito importante, isso está todo registrado. Esses nomes também têm que estar nos anais da História do Amazonas, tem que ser divulgado para ser registrado. Procurei sempre direcionar quem foi da Kodokan que passou por aqui. Por isso que eu foquei muito na presença japonesa. E observei que sempre teve um elo entre Kodokan e os projetos implantados aqui na região amazônica. Não foi à toa que o Japão ele fez todo esse desenvolvimento, fez todo esse intercâmbio cultural com outros países e buscou a Amazônia, né? E hoje muita pesquisa foi desenvolvida pelo japonês na Amazônia. E hoje a gente ainda continua pesquisando, os maiores pesquisadores continuam sendo japoneses, que hoje estão no nosso Instituto de Pesquisas, o INPA, né? E para você ver como é a importância da nossa região, como é importante. E o esporte, ele foi um elo de ligação entre todo esse conhecimento. E eu busquei fazer esse trabalho reconhecido. Hoje eu fico feliz, eu abri o site da CBJ e ver o nome do Satak lá, como referência. Porque na minha época de garoto, quando eu abria, não era citado o Satak. Só era citado o Conde Coma. E ainda data errada, em 22. Aí hoje eu abro o site da Confederação Brasileira de Judô e vejo, puxa vida, eu ajudei a pesquisar. Eu provei que o Satak existia, que ninguém sabia quem era Satak. Então isso para mim já foi um grande sonho, esse reconhecimento. Não publiquei nada, porque quando na época, se eu publicasse, um garoto de 20 anos publicar um livro, quem que ia ler? Quem que ia comprar? Tive que esperar todo esse tempo, eu fiquei calado quase 3 décadas, porque eu comecei a pesquisar em 94, e hoje eu estou falando, hoje eu estou interagindo, através de redes sociais, através da tecnologia, 26 anos de silêncio. Mas foram 26 anos que eu fui orientando, fornecendo material, e o meu trabalho foi divulgado fora daqui. E para mim, eu fiquei feliz porque muita gente pesquisou. Eu fiz o meu objetivo. O meu objetivo que foi fazer com que outras pessoas também resgatassem, pesquisassem e aumentassem o conhecimento. Por isso, mais uma vez, eu peço que essa documentação fique registrada na federação para que gerações futuras a divulguem. E se também outras pessoas pesquisarem e se encontrarem outras referências antes de mim, melhor ainda. Se encontrarem mais academias que percorreram aqui, melhor ainda. Você tem vários nomes esquecidos, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A minha pesquisa eu não posso considerar que a minha pesquisa é perfeita, que eu sou dono da verdade, que só é isso que aconteceu, acabou, eu estou certo. Não. Alguém pode descobrir outra coisa.
antes de mim, antes do próprio Conde Cômodo, do Sataka. Pode ter vindo outro mestre aqui que montou a academia. E talvez esse jornal eu não tenha lido. Eu não tenho lido esse Perfeito, jornal. E é isso, perfeito. entendeu? Então a mensagem que eu dou para os jovens hoje é: jovens, vocês também vão ficar velhos. E quem vai escrever a história de vocês? Então é preciso que você aprenda a história do passado para você construir a história do futuro. Perfeito, com É certeza. esse o caminho. Essa é a grande lição que eu aprendi em toda essa minha trajetória. Desejo um grande abraço a todos. Aos meus amigos que deram parabéns. Desculpe se eu esqueci alguém de cumprimentar, porque realmente a gente tem que fazer essa live. Às vezes a gente está concentrado no assunto, às vezes acaba até esquecendo que alguém mandou um oi, alguém mandou eu, a gente acaba esquecendo, entendeu? Também a questão de data, às vezes também a gente fura também, que também aqui também não é totalmente exato. Eu estou falando realmente que, às vezes, mas realmente eu vou só. A Bushidokan é de 87, ela é depois da Shogun. Isso é verdade mesmo, tá? Só realmente, não sei, não lembro quem foi que deu essa referência. Realmente, a Bushidokan é depois da Shogun, tá? Eu falei que era no mesmo ano, mas não, realmente eu errei. Tá? Estou reconhecendo, relembrei agora que é de 87, a Bushidokan, do Sensei Chikara. Mas, em outras palavras também, mais uma vez agradeço à Federação pela oportunidade, a divulgação do meu trabalho, e estou à disposição para qualquer professor que queira fazer alguma consulta, alguma orientação, estou à inteira disposição, porque eu dou muito valor a quem pesquisa, a quem busca conhecimento, a quem produz, porque hoje nós precisamos de produção. O judô precisa de produção. Precisa, não é só treino, tem que também ver o outro lado. O outro lado, o lado didático, o lado teórico, não só o lado técnico. O lado técnico é o dia a dia, mas também tem que buscar também outras pessoas que façam também essa outra parte para que isso não fique esquecido. Mais uma Perfeito, vez, um grande pessoal. abraço a todos. Perfeito. Então vamos dar Obrigado. nosso boa noite a todos, agradecer a todos, dizer que a federação está de portas abertas para todo mundo, para todas as pessoas, agradecer a presença de todos os professores que participaram, para agradecer a presença de todos os atletas que participaram, pessoas de outros estados, de outros municípios, enfim. Nosso muito obrigado. Registrar mais uma vez a presença do professor Elvis Damascenos também, professor Henrique, professor Davi, professor. Não vi o professor de Jania, esse acho que não vi na live. Ele. Enfim, todos os professores, o professor Glaucio, eu vi várias vezes interagindo, como sempre, nosso coordenador técnico interagindo. O professor Henrique, agradecer imensamente, interagindo também, contribuindo. Enfim, todos vocês, muito obrigado e até a próxima live nossa, que será quarta-feira com o professor Riotti, se eu não estou enganado. A nossa agenda vai ser com o professor Riotti, falando sobre kata. Kata é um negócio muito importante. É a forma, é a perfeição do judô, tá bom? Boa noite a todos.